Capítulo 2869. Confiança relutante. Parte 1. ênfase em potencialmente aqui. A Banshee primogênita bufou. Por enquanto, apenas os elfos se beneficiaram do Fringe, enquanto o resto de nós tem que lutar por nossas vidas enquanto esperamos por sua ligação. Quantas vezes terei que me desculpar para você deixar isso de lado? A Aleja respondeu. Largar o quê? Solos perguntou confuso. Se os elfos de Cetralia estão com medo de seus aliados, apesar de terem sido avisados e terem concordado em se juntar às nossas forças após inúmeras deliberações, imagine como os elfos de Medolin se sentem. A Aleja disse com um suspiro. Além disso, eles não têm acordo com o reino. Eles não têm obrigação de nos ajudar ou nada a ganhar se o fizerem. Eles consideram o povo de Zelex não diferente dos monstros das marés e dos mortos-vivos como predadores perigosos. Os elfos de Medolin se recusam a se encontrar e falar com não-elfos, mesmo através do amuleto. Precisei de um bom esforço para conseguir uma audiência com o parlamento deles depois que seus batedores relataram com quem eu estava associado. O que nos leva a este ponto? Iltin interrompeu. Com os elfos escondidos dentro do Fringe e nossas comunicações reduzidas ao mínimo. É verdade? Perguntou Lit. Sim e não. A Aleja balançou a cabeça. Nós nos mudamos para dentro do Fringe porque assim poderíamos passar cada pedaço de comida que recebíamos do Conselho Gera para a colônia. Acabamos ficando enfurnados porque nosso plano funcionou muito bem. Nós atraímos a atenção da maré de monstros para longe de nossos aliados às custas de nossa liberdade de movimento. Como você acha que conseguiu tempo para restaurar a Terra sem enxames de monstros se banqueteando em seu trabalho, Iltin? Se não fosse pela ajuda dos elfos de Medolin, ainda estaríamos enfrentando ondas de ataques diariamente. Uma maré de monstros pode se dar ao luxo de ignorar algumas centenas de elfos e suas flechas, mas não milhares. Você pode não ter notado nossa presença, mas certamente se beneficiou da minha estratégia. Espere um segundo. Lid colocou uma mão no ombro da Yalfa para acalmá-la. Você acabou de dizer que os elfos de Giran não queriam ajudar. Como você conseguiu que milhares deles lutassem por você, Aleja? Não para mim. Comigo. Ela respondeu. Mesmo que seu parlamento das folhas ainda não tenha chegado a um consenso, usei meu tempo com eles para liderar pelo exemplo. Mostrei, não compartilhei, os amuletos de comunicação, os livros de magia e tudo o que o reino tem a oferecer a eles. Eu disse a eles que eles poderiam obter o mesmo acordo que meu povo se nos ajudassem a proteger o assentamento. Depois que a ganância levou a melhor sobre os membros do parlamento local, eu os convidei a nos seguir para fora e testemunhar com seus próprios olhos o quão poderosa é a magia moderna. Foi só então que os elfos de Medolin entenderam a ameaça que as marés monstruosas representam e perceberam que, se continuassem sem fazer nada, Fringe deixaria de ser um santuário e se tornaria uma prisão. Que no momento em que sua população excedesse o que o Fringe pode alimentar, eles seriam forçados a abater seus números até que os monstros morressem e a terra se recuperasse. Isso os assustou tanto que o Parlamento das Folhas reconsiderou minha oferta e declarou o estado de emergência. Até que eles tomem uma decisão, o exército deles vai apoiar as forças de Cetralia e nos seguir na batalha. O único problema é que eles ainda se recusam a cooperar com a colônia e consideram sua existência um ponto de discórdia. Toda vez que falo ou me encontro com Iltin, a discussão do parlamento é adiada por dias, se não semanas. Você está aqui há meses. Camila disse espantada. Como os elfos de Medolin podem ter desperdiçado tanto tempo? Eu sei que a política é lenta, mas isso é ridículo. O problema é que eu posso falar por Cetralia, não pelo reino ou pelo império. A Aleja respondeu. Medolin não confia em humanos para manter um acordo verbal baseado apenas na minha palavra. Eles exigem conhecer alguém com autoridade real. Estou esperando vocês chegarem enquanto faço o meu melhor para evitar que tudo desmorone. Bem, estamos aqui agora. Lid deu de ombros. Orion carrega o selo da coroa e que ele é a filha da Imperatriz. Apenas me diga quando e onde posso marcar uma reunião. Não tão rápido.
A Aleja levantou a mão. A localização do Fringe foi mantida em segredo por milênios e o povo de Medolin quer manter as coisas assim. Primeiro preciso ir até eles e encontrar um local neutro. Isso não faz sentido. Solos disse. A Fringe é a base perfeita para as forças militares aliadas. Eles podem se esconder lá dentro quando necessário e atacar sem aviso. Negar acesso a eles vai atrapalhar os planos de liberdade dos elfos. Isso é só em tempos de guerra. A Aleja balançou a cabeça. Quando se resolvermos a crise atual, os elfos não terão nenhum lugar seguro para ir caso os humanos voltem atrás em suas palavras. Com as forças aliadas sabendo a posição do Fringe e como entrar, os elfos seriam massacrados em uma única noite. Além disso, mesmo que aqueles a quem foi confiado esse segredo mantivessem a confidencialidade, o Conselho Desperto está fadado a descobrir a localização do Fringe. Os elfos não gostam da ideia de serem sitiados e, mais cedo ou mais tarde, os Despertos encontrarão uma maneira de entrar, o que nos traz de volta ao mesmo problema com os humanos. Entendo. Lita sentiu incompreensão. A aliança ainda não havia nascido e mesmo que as forças de Gera e Garley chegassem a um acordo, seria fino como papel. Os elfos não tinham motivos para arriscar que sua cidade fosse invadida e seus recursos roubados caso as coisas dessem errado. Dar aos humanos acesso ao Fringe teria criado uma abertura na defesa inexpugnável dos elfos que não poderia ser fechada. Afinal, a guerra das raças era um mito para os humanos, mas história recente para os elfos. Vou voltar para o localizador de caminhos. Vou explicar a situação para Orion e Kelia enquanto espero sua ligação. Não se preocupe, não deve demorar muito. A Aleja suspirou. Os elfos de Medolin estão tão ansiosos para aprender magia moderna quanto eu estou para sair daqui e parar de ouvir suas brigas sem fim. Retornar ao acampamento levou apenas alguns passos, graças à pedra de retorno que Lita havia deixado nas mãos de Fria. O dispositivo dimensional agia como um farol, dando a Lita direção e coordenadas dimensionais que lhe permitiam cruzar a distância entre eles assim que ele estivesse na área de efeito da pedra de retorno. Ele colocou Kelia e Orion a par das demais circunstâncias das forças aliadas e, por sua vez, eles ligaram para seus respectivos governantes para receber permissão para conduzir as negociações. Ambos também precisavam saber quanto poderiam oferecer oficialmente aos elfos e quanto teriam que manter para um acordo secreto que colocaria seus respectivos países à frente de seu aliado temporário. Enquanto isso, Solos estava curiosa para saber se e onde os tritões construiriam seu primeiro posto avançado na superfície e foi falar com Ren. Capítulo 2870 Confiança relutante, parte 2. Como é possível que você ainda esteja nessa forma? Solos apontou para as escamas azul celeste que cobriam o corpo da Tritã e as guelras em seu pescoço. Assim, um aceno da mão de Ren conjurou uma garoa de água que a manteve úmida. Humanos são loucos. Eles ficaram desconfortáveis com meu povo e nos pediram para usar roupas. Essas coisas coçavam e apertam, nos deixando desconfortáveis. Então chegamos a um acordo. Isso não vai funcionar no deserto. Além disso, você tem que se acostumar com roupas. Andar pelado é um grande não. Por quê? A voz de Ren gorgolejou em aborrecimento. Bestas e pessoas planta fazem o mesmo e tudo o que precisamos pode ser carregado em um amuleto dimensional ou um saco. O que há de tão vital nas roupas? Não importa. Solos percebeu que não mudaria hábitos milenares com algumas palavras, então mudou de assunto. Como foram suas negociações com o Overlord? Mais uma vez, precisávamos de um acordo. Ren resmungou. A Overlord Salark me mostrou seu reino e meu povo não ficou nem um pouco satisfeito com isso. Nós, tritões, ansiamos pelas cores vibrantes do verde, da luz e da vida selvagem que nos falta nas profundezas do oceano. Não temos desejo de nos mudar para um lugar cujo calor pode nos matar e é mais inóspito do que uma trincheira oceânica. Tivemos que providenciar o oásis mais próximo do oceano e não foi fácil. Acabaremos relativamente perto de Magus Veren, mas muito mais longe do que desejamos. A Aleja contatou Lita algumas horas depois do jantar.
O parlamento das folhas estava em pleno debate, metade deles querendo visitar o localizador de caminhos e testemunhar com seus próprios olhos as maravilhas que logo obteriam. A outra metade, em vez disso, queria se manter longe do que poderia facilmente se transformar em uma armadilha mortal, se os elfos recusassem os termos dos humanos. O parlamento levou até o dia seguinte para chegar a um acordo e então ainda mais tempo para preparar suas forças. Os elfos de Medolin decidiram que testemunhar o ápice da magia moderna valia o risco, mas eles não iriam levar mais do que o necessário. Apenas alguns representantes do parlamento entrariam no campo de matriz do localizador de caminhos por vez. O resto ficaria do lado de fora com várias unidades de suas elites e garantiria uma rota de fuga. Os representantes se revezariam visitando a instalação, garantindo que a vasta maioria dos membros do parlamento estaria segura o tempo todo. A Aleja acompanhou os governantes de Medolin, atuando tanto como embaixadora quanto como guarda-costas. Lit desempenhou o mesmo papel para os humanos e falou em nome do Conselho Desperto de Garlin também. Sua natureza como uma besta divina tranquilizou ainda mais os elfos e lhe deu autoridade para falar em nome do Conselho das Bestas. Ragu se manteve à distância para não assustar os elfos e garantiu que a caixa selada de Intzelot estivesse bem fechada o tempo todo. Iltin e Umbalor também compareceram, representando respectivamente as terras eclipsadas e Zelex. Negociações idênticas já haviam sido conduzidas com o povo de Cetralii, então todos sabiam o que fazer e dizer. A verdadeira questão era tranquilizar os elfos de Medolin de que não era tudo um estratagema para atraí-los para fora da fringe e matá-los todos. Depois disso, teria sido uma viagem tranquila. Os representantes do parlamento ficaram agradavelmente surpresos ao conhecer o resto dos tritões. Ainda mais quando descobriram os planos dos tritões de se mudarem para Garl e construírem suas cidades na superfície. Tritões e elfos lutaram lado a lado durante a Guerra das Raças. Se uma raça se sentia confiante o suficiente para sair de seu exílio autoimposto, não havia razão para que a outra não pudesse fazer o mesmo. Droga, deveríamos ter pensado nisso. Kellia resmungou. Se tivéssemos jogado melhor a carta dos tritões, poderíamos facilmente ter conquistado a confiança dos elfos. Discordo. Orion silenciou. Não tínhamos ideia de que encontraríamos tritões quando chegássemos e eles não têm motivos para confiar em nós, eles estão aqui por causa de Lititista. Os tritões não têm motivos para serem gentis conosco. Além disso, o fato de não termos interesses em comum com eles joga a nosso favor. Os elfos a princípio acreditaram que o encontro não foi coincidência, mas algo cuidadosamente planejado e ensinado. Isso foi até que falaram com Ren, que reclamou da comida, dos temperos, do problema com as roupas e de suas negociações atuais com o deserto. Nenhum peão seria tão franco sobre suas queixas com seus aliados, nem Visão da Alma mostraria a ele sua surpresa honesta com sua chegada e sinceridade em suas palavras. Anoitecer? Perguntou Kellia. Eu concordo com Orion. Se tivéssemos preparado Ren, os elfos teriam notado e confiado ainda menos nela. Agora, em vez disso, eles veem o quão infeliz ela está, mas ela ainda se sente segura o suficiente para ficar perto do nosso acampamento e expressar suas opiniões. Ele respondeu. Espere um minuto. E quanto a Soul Vision? E se eles notarem você? Não se preocupe. Nunca conheci elfos e eles se esconderam muito antes da minha criação. Mesmo que eles possam sentir algo estranho, culpe seu equipamento e sua linhagem. O Sol Vermelho disse antes de ativar seus melhores feitiços de camuflagem, só para ficar seguro. Os elfos de Medolin também não deixaram de notar como seus primos de Cetralii estavam à vontade com Lit, os mortos-vivos e os monstros revertidos. Eles eram todos estranhos perto das pessoas do reino e do império, mas confiavam nos humanos o suficiente para baixar a guarda. Foi a demonstração perfeita de confiança relutante que era de se esperar de uma aliança tão recente e diversa. Maravilhoso! Um dos anciãos élficos disse enquanto observava os muitos aparelhos mágicos, os vagões do localizador de caminhos, o portal de dobra parcialmente construído e os bebês amarrados ao peito de Lit.
Meus olhos estão aqui em cima. Ele respondeu com um grunhido. Como previsto, os elfos consideraram os termos do tratado justos e permaneceram inflexíveis sobre manter a localização de sua fringe em segredo. No entanto, as negociações levaram muito mais tempo do que o esperado. Depois de ouvir de seus colegas sobre as muitas maravilhas dentro do acampamento, cada membro do parlamento quis visitar o local pessoalmente e ter certeza de que os outros representantes não haviam fechado um acordo melhor exclusivo para seu próprio clã. Orion e Kelia tiveram que repetir os termos de suas ofertas várias vezes, enquanto Ren teve que dar as mesmas respostas tantas vezes que começou a tratar os elfos rudemente. O localizador de caminhos e o portal eram os principais focos de atenção. No entanto, uma fortaleza móvel e um dispositivo capaz de dobrar o espaço mais longe do que qualquer ser vivo pode, cada membro do parlamento pensou. Se encontrarmos uma maneira de perfurar o véu das franjas com ela e conectar nossas cidades, construir um país élfico inexpugnável não seria mais um sonho. Depois do segundo grupo de representantes do Senado, Solos e Camila voltaram para dentro da carroça com os bebês para descansar, deixando Lit sozinho para resmungar. Continua no próximo vídeo.